sejam muito bem-vindos a esse podcast, Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tem um entrevistado ilustre, querido, que veio de terras distantes só para esse podcast, querido Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado por me convidar, estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma alegria ter você aqui. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que pessoalmente, a gente não gosta dessa pergunta, quem é você? Que é muito difícil responder quem a gente é, né? Mas aí a gente queria acrescentar, assim, uma vírgula. Quem é você sobre as lentes da coragem? Como é que você se apresentaria desse lugar? Bom, eu me chamo Fernando. Eu penso que se apresentar sempre vai ser, de alguma maneira, pode ser limitador, né? Sim. Mas sob a perspectiva da coragem, eu acho que a gente acaba indo um pouco além. Porque a coragem, para mim, é algo que faz a gente sair do lugar, né? E a vida nos coloca um pouco de medo, né? A gente tem medo de dar passos. E muitas vezes são esses passos que fazem a gente se realizar. Então, a coragem para mim é ir com medo, e eu acho que eu sou essa pessoa que acaba indo mesmo com medo. E desde criança eu fui uma criancinha muito corajosa e acabava dando um pouco de trabalho para os meus pais, porque eu gostava muito de desbravar o mundo. Então, fugir era algo que eu fazia constantemente para explorar mesmo. E na escola eu sempre também fui muito... eu gostava dos desafios que a escola me colocava. Então, eu me envolvia nas peças de teatro que a escola fazia, ou mesmo quando tinha desafios para... esportes, eu me envolvia, que querendo ou não, isso envolve coragem também para você disputar, para você, enfim, ter um momento ali com seus amigos também para se desafiar, né? E eventualmente ganhar. Então, ter coragem de ganhar também, eu acho que é algo que eu gosto de fazer, e eu sou bem competitivo. Então, essa é uma característica minha também. Então acho que vai muito por esse lugar, assim, a minha trajetória, ela foi feita com muita coragem. Eu acho que é isso que hoje eu queria falar um pouquinho aqui pra vocês. Então, assim, já pegando esse gancho, né, você falou, dentro da tua trajetória, assim, né, tem um ponto que você identifica que te demandou, assim, mais coragem, ou que você passou a perceber, não, isso aqui tá me exigindo, assim, que você teve esse olhar diferente mesmo, assim, de não, aqui uma ruptura, assim, precisa, sei lá, agir, né? É porque conscientemente a gente não pensa muito na coragem quando ela é exigida da gente, né? Mas você identifica, assim, um ponto ou uma situação. Bom, eu consigo ver vários pontos da minha vida em que eu precisei, de fato, agir com coragem para eu poder me realizar. Mas teve um momento específico da minha vida que hoje eu tenho 31 anos, eu tinha mais ou menos uns 27 anos, foi pandemia, né, foi um momento que eu acho que mexeu com todo mundo, mas comigo no início da pandemia chegou aquela famosa crise existencial, onde eu não me identificava com o que eu estava sendo, ou não totalmente. E eu já estava com uma série de contrastes na vida, então eu já estava num emprego fixo, que eu já estava trabalhando há muito tempo, eu estava com um grupo de amigos e de relacionamentos que talvez não fizesse tanto sentido para mim naquela época, e isso me deixou em um certo momento desestabilizado, porque era como se eu não conseguisse me reconhecer mais. E isso me adoeceu, de certo modo, e aí em um certo momento eu comecei a pensar em como eu poderia mudar a minha vida de uma maneira que eu pudesse me sentir confortável dentro do meu próprio corpo, dentro da minha existência.
Então, o período da pandemia serviu muito também, né, para eu reavaliar o que fazia sentido para mim na minha vida naquele momento e o que não fazia, o que eu podia fazer para mudar naquele momento. Algumas coisas eram possíveis mudar naquele momento, outras demorou mais um pouco, né? Mas eu acho que essa virada foi de fato uma virada de chave, assim, para um próprio autoconhecimento, assim. Agora eu vou parar de olhar um pouco o mundo e vou olhar um pouco mais para mim, para eu poder ser mais feliz. Te satisfaz mais. E você falou um pouco da tua jornada de empreender, né? Como é que está sendo para você essa trajetória? Então, como eu havia falado, eu trabalhei por muito tempo numa empresa de tecnologia, eu sou da área de tecnologia, e passei 11 anos lá. E foi muito legal, assim, porque eu entrei, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu tinha feito um técnico na época de informática no IFRN, lá em Natal, que é onde eu sou, e foi esse curso de informática que me fez entrar nessa área de tecnologia. E aí eu passei por diversos cargos lá dentro, assim. Eu entrei como um suporte técnico, alguém que dá suporte de fato às outras pessoas. Passei por áreas onde eu tive mais contato com pessoas. Eu fazia formação com os professores de escolas públicas para o uso de tecnologia na sala de aula. E aí foi um momento também que eu tive muito contato com pessoas, e isso me ajudou a falar, inclusive, em público, vencer um pouco da minha timidez, que era algo que era muito forte e tal. Me considero ainda uma pessoa tímida, mas aí com coragem eu acabo falando. E aí, essa trajetória dentro da Clique Ideia me trouxe muitos desafios. Só que chegou um momento em que eu percebi que eu queria um pouco mais do que ser uma engrenagem ali dentro daquela empresa. As coisas começaram a deixar de fazer sentido. Fez durante 11 anos e deixou de fazer sentido em um certo momento. E aí veio um momento assim que eu tive, poxa, eu preciso ver outra coisa. Isso aqui não está mais me realizando, talvez uma outra empresa, talvez uma coisa que tenha mais a ver comigo. E na época eu estava fazendo análise, né, nas minhas terapias, eu ainda faço, mas nas minhas terapias eu comecei a falar sobre essa ideia de ter algo meu, fazer algo mais com a minha cara, né, ter um pouco mais de autonomia, mais de liberdade também para, de repente, sei lá, poder viajar mais, poder trabalhar em outros lugares, que é algo que eu acho legal, né, e que a própria tecnologia traz. E eu tive a oportunidade de sair da empresa e passar um tempo sem trabalhar, pensando no que eu iria fazer. E aí, depois de mais ou menos um ano, conversando com o Isaac, meu esposo, a gente encontrou uma oportunidade de negócio lá em Belo Horizonte, vindo de uma necessidade da minha própria casa. O meu cachorro, o Noah, ele teve alguns problemas de saúde com a pele dele, e havia uma suspeita, uma hipótese de que poderia ser ocasionado pela ração que ele estava comendo. Eu fiz uma série de trocas de ração para ver se ele melhorava a alimentação dele, mas ele não gostava de comer, então não estava adiantando, e o médico dele sugeriu que ele fosse para uma alimentação natural. E aí eu comecei a fazer essa alimentação natural para ele, eu comecei a cozinhar e fiz uma pesquisa mercadológica para saber como é que estava os preços para eu comprar feito e eu não ter esse trabalho. E eu vi que estava um pouco mais alto do que eu poderia pagar. Eu na época estava sem trabalhar e eu disse, vou cozinhar. E acabou que esse processo de cozinhar, eu fui me aperfeiçoando. Os meus amigos iam na minha casa e eu falando, poxa, você faz isso tão legal, você cuida tão bem do seu cachorro, e você poderia fazer isso para vender. E isso foi naturalmente entrando na minha cabeça. Na época eu não dava atenção, eu falava, não vou trabalhar com alimentação natural para cachorro, porque essa não é a minha área. Eu sou da área de tecnologia, eu vou para uma empresa, uma startup, sei lá, o que eu vou fazer.
Mas aí, conversando com o Isaac no dia a dia, a gente foi vendo que, tipo assim, tem uma oportunidade de empreender aqui. Por que a gente não faz isso? E aí eu comecei a, de fato, olhar para o mercado com outros olhos mesmo, de empreendedor. Eu passei a minha vida inteira falando que eu não dava para empreender. Por mais que eu já empreendi de outras maneiras na minha vida, como, por exemplo, eu levava a cartela de adesivo para a escola para vender para os meus amigos, porque minha mãe tinha uma loja, ela vendia adesivo, e na época era uma febre adesivo. E era assim que eu ganhava minha grana. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu sempre gostei de ter dinheiro, não gostava dessa ideia de não ter. Eu sabia que o dinheiro de alguma maneira fazia eu me movimentar. Tive outras pequenas formas de ganhar dinheiro além desse contrato que eu tinha, mas eu não acreditava que eu podia colocar alguma coisa que pudesse de fato ser uma empresa, enfim. E aí, a partir dessas pesquisas mercadológicas, eu vi que tinha um espaço, porque hoje, cada vez mais, os pais de pets tratam os pets como membros da família, né? E essa é uma mudança cultural, porque os pets antes ficavam no quintal. Sim, comia o que sobrava. Comia o que sobrava. Comia alimentação natural, mas não era específica para eles, né? Sim. E a ração, querendo ou não, ocupou um lugar muito de dar mais agilidade para a vida de quem quer ter um pet, que você de fato abre o pacote, coloca a ração lá e o gato, o cachorro, qualquer animal come e supre as necessidades nutricionais deles. Então a ração, querendo ou não, melhorou muito a qualidade de vida dos pets. Mas ainda é um alimento seco, ainda é um alimento sem água, né? E alguns pets não se dão bem com esse tipo de alimento. E os seres humanos têm aquela coisa assim, né? Já que eu estou comendo algo tão bom, me preocupo tanto com a minha alimentação, por que eu não me preocupo também com a alimentação do meu cachorro, do meu gato? E aí eu percebo que as pessoas estão cada vez mais indo atrás desse conforto também para os próprios bichos, para aumentar a longevidade, para melhorar a qualidade do pelo, enfim, para melhorar a saúde de forma geral do pet. E a gente tem um ganho que é, tipo assim, eu tô dando o melhor pro meu bichinho. Eu tô dando o melhor que eu posso pra ele. E aí, a partir de tudo isso, nasceu a Next Dog. A Next, né? Que em inglês seria próximo e dog, cachorro. São duas palavras que são, na minha cabeça, fáceis das pessoas falarem, apesar de ser em inglês, né? Mas o dog é algo que todo mundo hoje conhece, é o meu doguinho. Hoje a Next Dog, ela realmente ela vai ser feita para cachorros, mas em algum momento pode ser também feita para gatinhos. E... Eu quero, tio! E gato é um bichinho, assim, só um detalhe, é um bichinho que ele é mais seletivo. Então, se ele já gosta da ração dele, ele não vai querer trocar por outra coisa. Não vai. Então, eu hoje uso os meus conhecimentos de tecnologia para fazer a coisa acontecer, ali, tá? De uma maneira como se fosse uma startup, na verdade, Sim. né? Eu presa, querendo ou não, porque eu faço a parte de marketing, faço a parte do design do site, tenho que pensar na parte do negócio inteiro. Então, hoje, nesse momento, sou sozinho. Isaac, eu converso com ele, tenho umas trocas, né, para saber se a gente está indo no caminho certo. E eu fiz uma parceria com uma médica veterinária nutróloga, que é quem desenvolve as receitas da Next Dog atualmente. Então, essa é a trajetória assim, que me fez sair de um lugar e ir para um outro totalmente diferente, que me realizam hoje muito mais. E qual você acha que são os desafios que você vem enfrentando? O desafio muitas vezes sou eu mesmo, não acreditar de que a minha ideia, né, de que esse empreendimento ele pode dar certo. Sempre fica aquelas vozes na cabeça falando, talvez não dá certo. Já existem outras pessoas no mercado que já estão mais na frente que você, sabe? Até mesmo uma coisa meio de comparação, que não faz muito sentido, porque de fato tem espaço para todo mundo. Né? Não precisa haver essa competição. E se você... hoje eu percebo que
quando a gente foca em fazer um bom trabalho, a gente se dedica a, de fato, criar algo que resolve a dor das pessoas, né? De alguma maneira é para outras pessoas e não só para as pessoas, para os pets também, para os animais, naturalmente vai ter sucesso. Só que isso precisa ter um tempo para maturar as coisas, né? Empreender exige também que você tenha muita resiliência para poder passar pelos momentos em que não está entrando a grana que você queria ainda, até para ver os erros que você cometeu. Por exemplo, você acha que aquilo ali é a melhor solução, às vezes não é, era só coisa da sua cabeça. Então, eu vou muito na pegada do errar rápido e aprender rápido também, para não investir tanto tempo numa coisa que pode ser só coisa da minha cabeça, sabe? Então vamos pro próximo passo, assim, que é aquilo que de fato vai resolver a dor ali do cliente, né? Sim. E tem um lugar que é assim, se hoje você tem uma parte que a gente não falou, né? Que a gente pulou, que é a parte quando você foi fazer seu intercâmbio, né? Logo depois que você foi desligado, que é esse lugar de você se apropriar das tuas próprias escolhas, né? Eu acho que esse foi um caminho. E aí, se a gente pudesse voltar lá, se você pudesse hoje dar um conselho, né, pro Fernando no início dessa trajetória, lá quando sentiu que estava no CLT lá agarrado, que aquilo não estava mais fazendo sentido, né? E que se fosse por aquele caminho a vida iria talvez emburacar por um lugar que você não gostaria. O que você hoje falaria para esse Fernando? É um eu do... o seu eu de hoje, o que você falaria pro seu eu do passado? Eu falaria para ele não ter medo de fato de querer mudar. Porque acho que isso me travou por um bom tempo. O conforto de ficar no mesmo lugar tem os seus ganhos, né? Você pode ficar ali ganhando a mesma coisa, no mesmo lugar com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa, pode dar um certo conforto por um tempo. Mas também não te traz coisas novas. E é legal aprender coisa nova, é legal conhecer gente nova, é legal ganhar mais grana. Então, vale a pena se arriscar mais. É isso. Mas sem perder também aquilo que te dá segurança. Acho que sempre balancear um pouco disso, assim, né? Mas ir com cautela também. Preste atenção, bota o pé no chão, não vai também desesperado, que isso pode também te levar para lugares ruins, né? A gente pode fazer escolhas ruins também. Sim. Acho que vale a pena se escutar bastante. Talvez você diria, vai dar tudo certo, vai lá. Vai dar tudo certo. Se escuta. Às vezes o mundo tem muito ruído, né? É difícil, às vezes, silenciar, às vezes, esses ruídos do mundo pra gente poder ouvir o que de fato a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente quer coisas que não são da nossa essência, assim. São coisas que o mundo diz que a gente precisa, mas de fato a gente não se realiza nisso, né? Você viu que passou um baralhinho, né? Né? A gente chega no momento surpresa. Momento surpresa da nossa entrevista. A gente já cruzou o baralho aqui, quem acompanha o podcast já sabe, né, desse momento. Eu vou abrir as cartas aqui, você pode escolher uma. E assim, as cartas elas têm uma palavra que é uma virtude. Então a gente pede pra você tirar, você vai ver essa virtude e relacionar um pouco ela com a coragem. Depois tem um textinho também falando, mas a gente deixa pra ler no final, né? Fala no seu feeling o que vier. Coragem para ação. Como é que é coragem para ação na sua vida? Coragem para ação. Pô, difícil, hein? Acho que é tudo que você tava falando, acho que tem assim, tudo, sabe? Né, nesse sentido, assim, que você mesmo colocou, né? No conselho que você daria pra você mesmo, né? Vai, assim, né? Bem por esse caminho mesmo. E quando a gente tá em ação, a gente entra num flow também, que é muito gostoso de viver, que é um pouco de você não se preocupar
futuro, nem coisas do passado também. Acho que a ação coloca a gente num estado muito de realização mesmo. E às vezes sair da inércia é a parte mais difícil. Depois que você entra na ação, você está em movimento, as coisas vão... Sim. O caminho vai aparecendo, né? Você conhece o caminho Sim. caminhando. Então acho que a ideia, assim, que se eu pudesse falar para outras pessoas também que estão ouvindo, é isso. Tipo assim, se você tem vontade de fazer uma coisa, dá o primeiro passo, porque o segundo já é um pouco mais fácil do que o primeiro. E não que vai ser sempre fácil, vai ter momentos que a gente vai encontrar obstáculos, mas esses obstáculos também vão te fazer refletir, aprender alguma coisa. E aí caminha, às vezes o caminho que você está caminhando também não faz sentido e vale a pena voltar e ir para outro caminho. Acho que a ideia é sempre ação. Sim. Não ficar no mesmo canto sempre. Eu sempre me lembro daquela, eu não sei de quem que é, mas a lei da inércia, né? Que é todo objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento e todo objeto que está parado tende a permanecer parado. Então, eu acho que o mais difícil sempre é, quando você está em movimento, fazer muita energia para parar e quando você está parado, fazer um monte de energia para se mover. Porque depois que você se move, a própria energia vai, né, se retroalimentando ali e você vai entrando naquele flow. E se a gente parar para pensar bem, às vezes as adversidades que a gente vive na vida, elas são porque em algum momento a gente se parou, que a gente ficou com medo, que a gente ficou com receio, que a gente achou que não podia, que eu não tenho dinheiro, mas e se alguém não gostar, e se não der certo, né? O que está escrito aí? Ação é o mover-se, dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido, pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, realizar. Tudo a ver. E, para finalizar o nosso podcast, a última pergunta, né? Depois de todo esse passeio que a gente deu, o que é coragem para você? Como é que você definiria coragem? Coragem com medo mesmo. Não tem fórmula mágica. Eu acho que o medo vai estar sempre ali regulando tudo, até porque é importante pra gente não fazer merda, né? Então, ter coragem demais também pode te levar para um caminho, né, tem consequências, né? Tudo que a gente faz tem consequências. Então, pra mim, é equilibrar, assim, sabe? Sempre ter coragem, olhar pro medo como algo importante também pra gente fazer esse contraponto e acho que confiar também em si mesmo, porque... Bom, eu acho que isso já está dentro da gente, essa coragem toda, essa confiança, e a gente precisa dar lugar a ela para ela poder florescer. Muito bem. E agora é a hora de fazer o seu jabá, Fernando. Se alguém quiser comprar a sua comidinha, como é que faz? Então, a Next Dog, nesse momento, a gente está num momento de criação do nosso primeiro prototipagem. Produto. Isso, estamos em prototipagem, gostei. Mas a gente tem como fazer uma fila de espera, falar eu quero, em breve entregamos no Brasil inteiro, não? O Instagram da Next Dog já existe. Então já pode seguir. A Next Dog é next.dog, só isso no Instagram, você já vai encontrar. Não tem muita coisa ainda, a gente ainda está no processo de fato de prototipação e testes, né? Mas a previsão é que estamos em março, né? Março em de 2026, abril de 2026. Próximo mês, né? Abril de 2026, a gente já tem o nosso primeiro produto na loja. Provavelmente você vai estar assistindo essa entrevista já depois disso, então você já vai ter, se você mora em BH, alguma chance. Pois é, ou pesquisa no Google mesmo, Next Dog, né? Atualmente a gente está focando as nossas primeiras vendas em Belo Horizonte, que é onde vai ficar a fábrica, né? É um alimento congelado, então a princípio essa logística ela vai abranger primeiramente Belo Horizonte e região, mas
pelo menos nos sonhos, né? A gente pensa em levar Brasil isso todo. pro Brasil todo, sabe, pro mundo, né? Então, não custa sonhar. Fernando, muito obrigada Aí eu que pela agradeço. sua generosidade, por você vir aqui contar a sua história. É sempre uma alegria a gente poder contar a história das pessoas, mostrar que todo mundo tem um ato de coragem, né? Isso não é algo exclusivo dos heróis e dos campeões. Somos todos heróis e campeões, né? Todos nós temos histórias. Muito obrigada por seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu agradeço demais. E eu fico muito honrado de poder participar aqui. Eu sou um ouvinte do podcast. Fiquei muito surpreso pelo convite também. E até fiquei meio apreensivo no início, assim, mas eu não tô pronto para falar sobre isso. E na verdade a gente nunca tá pronto, né? Ou a gente sempre tá pronto, né? Então a gente tem que estar preparado de fato para falar um pouco sobre a gente. E espero que isso possa também motivar outras pessoas que estão ouvindo a sair desse lugar, ir para coragem e acreditar em si mesmo. É um exercício de coragem também, né? Um pequeno exercício de coragem também. Sim. Aqui, acho que sempre uma... Sim. Verdade. Receber assim as histórias diferentes. Sim. Então eu quero você que está ouvindo, desejo muito que você se inspire, desejo muito que você faça igual o Fernando, seja uma pessoa que nos escuta e venha aqui ser entrevistado pra gente. Por favor, interaja com a gente nos comentários, conta o que você achou, se inspirou você. Se você tiver alguma crítica construtiva, a gente também está aberto a receber e é uma honra ter você aqui na nossa audiência. Até a próxima!